Meus irmãos, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados, envolvendo toda a atmosfera do planeta em vibrações de saúde, harmonia e bem-estar. Nós hoje, nesse momento que nós marcamos com espiritualidade, vamos falar sobre o medo, a pedido de um irmão nosso. O medo é uma reação natural que acontece no nosso corpo, porque nós já nascemos, isso já é inato, proveniente da nossa lei de conservação, de sobrevivência, não é do corpo físico. Por exemplo, se uma criatura não sabe nadar, ela não vai se jogar no rio, tem um medo natural de entrar na água, porque sabe, se ela for em um lugar fundo, ela não vai sobreviver. É um instinto natural. Agora, quando esse medo ele é muito exagerado, ele ultrapassa, se torna um medo mórbido, doentio. Baixa o nosso sistema imunológico, adoecemos emocionalmente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. E esse medo exagerado, onde é que nós adquirimos? Ele é proveniente também dos nossos costumes, da nossa sociedade, da educação doméstica que recebemos. Quando os nossos pais têm muito medo, esses medos são passados. Mas também ele é um resultado das nossas vivências anteriores, das nossas existências, porque a nossa consciência é onde se encontram as leis de Deus. Devido aos nossos equívocos, os nossos erros, a nossa consciência acusa, mesmo que inconscientemente, a lei de ação e reação. Aí nos sentimos com a consciência culpada, a consciência de remorso, que algo de ruim pode nos acontecer e que somos merecedores desse acontecimento hostil. Isso é interno, a gente nem percebe. Daí tantos os medos. E todos nós temos os nossos medos, porque somos espíritos ainda numa fase de evolução, somos espíritos endividados. Quem de nós poderá dizer que não tem medo? Agora, uns têm mais, outros têm menos. É o resultante das nossas existências passadas, dos nossos erros. É uma enfermidade espiritual, o medo exagerado é. Como a ansiedade também exagerada é uma enfermidade espiritual. No livro Nosso Lar, tem um capítulo muito interessante que eu gostaria de passar algumas coisas, algumas informações. No capítulo 41, André Luiz descreve: nos primeiros dias de setembro de 1939, se referindo à Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que começou no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha atacou a Polônia. E aí outras nações se uniram, não é, como a França, Reino Unido, etc. E aí ele já descreve nos primeiros dias, significa que poderia ser 8º, 10º, um choque invadiu nosso lar, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora, ou seja, mais de 15 minutos. Nós ficamos assim emocionados. Ele disse, a emoção e o silêncio se fez ali nas câmaras de retificação. Eles se encontravam, era um entardecer, junto de Narcisa e de Tobias. E eles disseram, isso significa que a guerra prosseguirá.
Imaginemos, início de setembro, em 1939, a guerra foi até 1945. São as vozes do Senhor clamando por auxílio à terra. E aí Tobias disse assim: quando o clarim soa, o convite do Senhor chega até nós, necessitamos calar os nossos ruídos baixos, fazendo com que o nosso coração se abra para o apelo divino. Esse calar vem muito a dizer no momento atual de transição. Calar os nossos ruídos baixos significa calar as nossas inferioridades. Nós não podemos acabar de uma hora para outra, mas precisamos aprender a domar as nossas inferioridades, fazendo com que o nosso coração possa se abrir para esse momento com o Senhor, ajudando a nós próprios e ajudando os nossos irmãos. Mas como ajudar? Com as nossas vibrações de paz, com as nossas vibrações de amizade, de carinho, orando pelos nossos irmãos, tendo uma palavra amiga. E aqueles que podem dar, estão fazendo suas doações materiais, que são importantes, mas muito mais importante é auxiliar na vibração do planeta agora com pensamentos bons, com pensamentos positivos, com palavras sadias. Terminado o último som, que soou o último clarim, André Luiz e Tobias foram até o parque e, olhando para o céu, perceberam que focos luminosos sobrevoavam a colônia Nosso Lar, assim como se tivesse em retirada. E Tobias disse: são os espíritos que utilizaram o clarim. São espíritos de uma elevação hierárquica muito alta. André descreve que ele ficou emocionado. Depois desse silêncio, ele ouve os murmúrios e grupos saindo, e Tobias convida André para irem até o Ministério da Comunicação, porque aquele grupo que estava passando, todos irmãos e todos os ministérios, não é? Estavam indo em busca de informações que era sobre a guerra. Eles sabiam que era aquele clarim, se tratava da guerra. E aquele clarim, só em momentos, em circunstâncias muito graves, é que surge nas colônias espirituais. Narcisa ficou tomando conta das câmaras de retificação e eles foram. Acho que Tobias aproveitou para André ir aprendendo e vendo. Em cada grupo ele se aproximava, estava aquele clima de terror, de medo. Uns queixavam, pensavam nos familiares que ficaram aqui na Terra, queriam saber notícia, e o trabalho ia aumentar, com essas inquietações que acontecem conosco também, com toda a humanidade que vive nesse momento, não é? Querem saber se acaba logo, se demora, o que é que vai acontecer. Assim eles estavam sabendo. Chegado à praça, estava já uma multidão de irmãos aflitos, porque eles queriam saber notícias da terra, dos familiares, queriam saber também informações do que iria acontecer no nosso lar, porque o clarim sempre indica momentos, crises difíceis. Aí o ministro apareceu de uma sacada, o ministro da comunicação, um dos ministros, né? Cada ministério tem 12 ministros, e pediu silêncio, que ele se aquietasse, porque o governador, dentro de 10 minutos, iria fazer um apelo. O governador, a autoridade máxima do nosso lar, ele só vem quando é uma coisa muito grave, ele não fica se apresentando assim. E aí eles silenciaram um pouco e daí a instante o governador chegou até a sacada, utilizando muitos microfones para que todos ouvissem, né? Não microfones tipo nosso, mas bem superior, e diz: irmãos de nosso lar,
Não vos inquieteis com o momento que estamos atravessando. Cuidado com o pensamento e com as palavras, porque os pensamentos naquele momento eram muito inquietantes, como acontece conosco agora. E diz uma coisa muito interessante para todos nós: sejamos dignos do clarim do Senhor, que a sua vontade divina possa ser aceita e que ficai no posto silencioso do seu trabalho, como nós agora, cada um está em um lugar que era para estar mesmo. Quem está à frente, enfrentando uma dificuldade, isso foi. Houve um acordo no mundo espiritual, nós sabíamos que isso poderia acontecer. Onde estaríamos? Quem está aposentado, quem é jovem, está no trabalho, quem está na linha de frente é porque estava na linha de frente. Agora vamos pensar nisso que o governador disse: sejamos dignos desse momento, vamos nos sentir honrados por termos a condição de estar vivendo esse momento e de estar dando o nosso contributo. E ele diz mais ainda: elevemos ao padrão máximo nesse momento a nossa coragem, aumentando o nosso espírito de serviço. Às vezes a gente pensa: estou sem fazer nada, estou dentro de... Não, o espírito de servir significa ampliar as nossas possibilidades de auxílio, como eu falei, não só material, mas sobretudo espiritual. Agora, é fácil esse padrão elevar ao máximo? Com certeza, nós, espíritos endividados, temos muitas dificuldades, mas as palavras do governador, ditas com autoridade e com amor, fez um efeito rápido, que dentro de 1 hora, toda a colônia Nosso Lar já estava operando em tranquilidade. No domingo seguinte ao clarim, o governador foi fazer o evangelho no Ministério da Regeneração, por ser o ministério mais necessitado, onde recebe os enfermos piores, onde traz os nossos irmãos do umbral, é vizinho ao umbral. E aí Narcisa falou para André que precisava reunir irmãos para o trabalho hospitalar urgente, não é? O trabalho da enfermagem, preparar, como também grupos para o trabalho, exercícios contra o medo. E ele disse: contra o medo? Sim, porque o medo é classificado como o pior inimigo da criatura. Porque o medo, ele se instala na alma, daí eu dizer que é uma enfermidade espiritual, o medo doentio, não esse medo inato que Deus colocou em cada um de nós para a nossa sobrevivência, e ataca as nossas forças mais profundas, as nossas energias mais profundas, o medo. Então, o medo é uma energia muito destrutiva. Ela é muito mais perigosa, o medo, muito mais perigoso do que qualquer enfermidade contagiosa. Então, esse momento é o momento que nós vamos fazer os nossos exercícios, como o governador estava propondo que se organizasse no Ministério da Regeneração, onde ele disse que dava preferência, cuidados maiores, não só com o treinamento da enfermagem, mas em primeiro lugar o treinamento contra o medo. Aí nesse momento que chega assim até nós essa influência, essa tristeza, esse medo, vamos procurar um lugar adequado, fazer alguns exercícios de respiração, inspirando e expirando. Isso eu fiquei pedindo à espiritualidade, imaginando
Mas como são esses exercícios? Então foi sugerido para mim esse tipo de exercício, tem outros, vários exercícios. Se abre o Evangelho depois de aquietar com os exercícios de respiração, inspirando lentamente e expirando lentamente também, fazendo sair toda angústia, toda aflição. Vamos refletir na mensagem do Evangelho, ou então podemos abrir aqueles livros de Emmanuel, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, com a leitura bem tranquila, bem devagar. E nesse momento, fazendo a leitura, colocando essa leitura para nós, para a nossa vivência, vamos conversando com Deus, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, dentro da leitura, o nosso diálogo com a divindade, e vamos recebendo sugestões. Meus irmãos, a gente sente a presença espiritual nos fortalecendo nesse momento. Esse momento é o momento da prece, que é um instrumento poderosíssimo. Essa nossa conversa, intercalando com a leitura evangélica, já é uma prece. E com certeza, todos nós, depois do encontro desse, que pode ser 15, 20 ou até mais, meia hora, dependendo do tempo de cada um, é um banho lustral que a gente toma. Parece que a nossa alma se renova, eles se apiedam das nossas dificuldades, das nossas inferioridades. É como se recebêssemos uma injeção de ânimo, de esperança e de confiança. É eles dizendo assim para nós: fiquem em paz, fiquem tranquilos, vocês assumiram esse compromisso e vão sair mais fortalecidos. Que nesse momento, que é o momento da espiritualidade que nós convidamos para estar aqui conosco, possa derramar sobre todos nós energias novas, sobre toda a humanidade, encarnada e desencarnada, porque a desencarnada, como a gente viu na leitura, no estudo do livro Nosso Lar, esse capítulo 41, também os desencarnados estão aflitos. Os que estão querendo nos ajudar, os que estão querendo nos envolver nas trevas. Então, para todos eles, é como se recebêssemos essa injeção de paz, de certeza do amor divino, porque quem está fazendo essa transição é Jesus Cristo. Só para a gente ter a certeza, a superioridade desse Espírito. Ele está fazendo sob o olhar de Deus, um Espírito que há 4.500.000.000 de anos já era o Cristo, já era o consagrado, já era o ungido. Então vamos ficar nas mãos de Jesus, na certeza que Ele está conosco. E vamos sentir a presença espiritual dos benfeitores do Centro Espírita João Moreira Rego nesse momento, aplicando o passe em cada um de nós, em cada um que assistir esse vídeo, em cada um que não assista também, aonde estiverem, onde houver a dor e sofrimento, que essas energias cheguem aos recantos mais necessitados do planeta. Fiquemos em paz. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus
no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.